Carta de Teradomari. Recebi o cordão de moedas que o Senhor me enviou. As pessoas que estão determinadas a buscar o caminho devem se reunir e ouvir o conteúdo desta carta. Este mês, o 10º mês, no 10º dia, deixamos a vila de Eite, no distrito de Aiko, província de Sagami. No percurso, paramos em Kumegawa, província de Musashi, e, depois de viajar durante 12 dias, chegamos aqui ao porto de Teradomari, na província de Echigo. Deste lugar, atravessaremos o mar rumo à província insular de Sado. No entanto, os ventos não estão favoráveis, por isso não tenho certeza de quando partiremos. As adversidades da viagem foram piores do que eu poderia imaginar. Sinceramente, acredito ser incapaz de descrevê-las no papel. Deixarei para o Senhor concluir por si mesmo o que tive de enfrentar. Como já estava preparado para tais dificuldades desde o início, não faz sentido lamentar agora. Assim, não voltarei a tocar no assunto. Consta no 4º volume do Sutra do Lótus como o ódio e a inveja por este sutra proliferam, mesmo quando aquele que assim chega vive neste mundo, quão piores serão depois de sua morte. No 5º volume lemos: enfrentará muita hostilidade neste mundo e será difícil acreditar nele. E no 38º volume do Sutra do Nirvana encontramos: naquela época, todos os não-budistas disseram ao rei Ajatashatru, o grande rei, a um homem de perversidade incomparável, um monge chamado Gautama. Pessoas más de todos os tipos, na esperança de receber donativos e obter vantagens, juntaram-se a ele e tornaram-se seus seguidores. Essas pessoas não praticam o bem. Em vez disso, usam o poder do encantamento e da magia para persuadir homens como Mahakashyapa, Shariputra e Malgdagayana. Essa passagem do Sutra do Nirvana relata as difamações que vários não-budistas proferiram contra o Buda Shakyamuni, por ele ter refutado as escrituras pregadas pelas 2 divindades e pelos 3 ascetas, os mestres originais dessas pessoas. Entretanto, nas passagens do Sutra Lótus citadas, não é o Buda, particularmente, a quem se considera inimigo. Conforme Tiantai explica, é o Sutra do Lótus que está sendo atacado pelos vários ouvintes da voz, por aqueles que despertaram para a causa e pelos bodhisattvas que buscam apenas o Buda da iluminação recente. Em outras palavras, os indivíduos que não demonstram nenhum desejo de ouvir o Sutra do Lótus ou de acreditar nele, que alegam não estar este Sutra à altura da capacidade deles, todos, mesmo os que caluniam o Sutra de modo explícito, devem ser considerados pessoas dominadas pelo ódio e pela inveja. Se observarmos como era a situação quando o Buda vivia neste mundo e a compararmos com o panorama posterior à sua morte, podemos dizer que os estudiosos das várias escolas da atualidade são como os não-budistas dos tempos do Buda. Eles também falam de um homem de perversidade incomparável, para referir-se a mim, Nichiren. Fazem ainda menção a pessoas más de todos os tipos juntarem-se a ele, por referir-se aos meus discípulos e seguidores. Os não-budistas que receberam e transmitiram de maneira incorreta os ensinamentos dos Budas anteriores trataram com hostilidade Shakyamuni, um Buda posterior. Os estudiosos das várias escolas atuais agem exatamente assim. Na verdade, eles deixaram que suas próprias interpretações dos ensinamentos do Buda os levassem a criar visões errôneas. Eles são como um bêbado convicto de que a enorme montanha diante dele é que não para de girar. Então,
Essas 8 ou 10 escolas discutem umas com as outras sobre a validade de suas doutrinas. O 18º volume do Sutra do Nirvana expõe a doutrina das joias que salvam a vida. Após analisar esta passagem, o grande mestre Tiantai concluiu que a vida indica o Sutra do Lótus. As joias, os 3 primeiros dos 4 ensinamentos expostos no Sutra do Nirvana, e quanto ao 4º, o ensinamento perfeito, que o Sutra do Nirvana também prega, este ensinamento representa uma repetição do ensinamento já revelado no Sutra do Lótus, sobre a natureza de Buda eterna e inerente, e foi transmitido com o propósito de conduzir as pessoas ao Sutra do Lótus, do qual deriva, na realidade, o ensinamento perfeito sobre a natureza do Buda eterna e inerente exposto no Sutra do Nirvana pertence ao Sutra do Lótus. Por essa razão, o único mérito do Sutra do Nirvana se limita aos 3 primeiros dos 4 ensinamentos. No 3º volume de Profundo Significado do Sutra do Lótus, Tiantai ressalta: o Sutra do Nirvana oferece joias que salvam a vida do Sutra do Lótus. Assim, batem-se palmas e dá-se por concluído o acordo. Sobre esse ponto, no 3º volume de Anotações sobre Profundo Significado do Sutra do Lótus, encontramos a seguinte passagem. A escola Tiantai cita essa metáfora para indicar que o conteúdo do Sutra do Nirvana deve ser considerado uma joia. O grande mestre Tiantai menciona em As 4 Meditações a passagem do Sutra do Lótus que diz: embora eles, os Budas, mostrem diversos caminhos e declara que os 4 sabores de ensinamentos também devem ser considerados joias. Nesse caso, todos os sutras pregados antes e depois do Sutra do Lótus devem ser consideradas joias oferecidas em benefício do Sutra do Lótus. No entanto, os estudiosos budistas contemporâneos entendem que essa interpretação constitui uma doutrina exposta somente pela escola Tiantai e que nenhuma das outras escolas aceita tal argumento. Depois de ponderar sobre essa questão, cheguei à conclusão de que todas as 8 ou 10 escolas das quais estamos falando surgiram depois da morte do Buda. Elas foram criadas por vários eruditos e mestres da época. Não devemos, porém, avaliar os sutras que o Buda pregou durante suas existências com base nas doutrinas das escolas estabelecidas após a morte dele. Todavia, os argumentos propostos por Tiantai estão perfeitamente de acordo com os ensinamentos de todos os sutras. É um erro descartá-lo, sobre a alegação de que representam apenas a opinião de uma única escola. Os eruditos das várias escolas persistem em seguir as interpretações errôneas de seus respectivos mestres. Elas declaram que as práticas budistas devem ser adaptadas à capacidade das pessoas ou seguem as interpretações dos fundadores de suas doutrinas ou ainda tentam persuadir os sábios governantes a se tornarem seus aliados. Como resultado, esses eruditos acabam se entregando por completo a propósitos malignos. Eles se envolvem em disputas e discussões doutrinais e sentem prazer em causar sofrimento a pessoas que não cometeram nenhuma falta. Dentre as muitas escolas existentes, a palavra verdadeira é a que sustenta opiniões particularmente distorcidas. Seus fundadores, Shanawei e Jingaoji, declaravam o conceito dos 3.000 mundos no único momento da vida é o mais importante de todos os princípios expostos por Tiantai, é o coração e a essência dos ensinamentos estabelecidos pelo Buda no curso de sua existência. No entanto, incluindo a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida, que constitui a base de ambos os ensinamentos esotéricos e esotérico, os mudras e mantras formam a parte principal dos ensinamentos do Buda. Os mestres da escola Palavra Verdadeira da época posterior usaram esse pronunciamento como pretexto para declarar que todos os sutras
que não mencionam mudras e mantras deveriam ser considerados inferiores, e que, na verdade, em nada se diferenciavam dos ensinamentos não budistas. Alguns mestres esotéricos sustentam que o Sutra Mahavajrayana foi pregado por aquele que assim chega Mahavajrayana, um Buda diferente daquele que assim chega Shakyamuni. Outros afirmam que esse sutra é a mais elevada de todas as doutrinas expostas pelo Buda Shakyamuni, o Senhor dos Ensinamentos. Há ainda os que declaram que em um mesmo Buda manifestou-se uma vez como Shakyamuni para pregar os sutras esotéricos e em outra ocasião como aquele que assim chega Mahavajrayana para propagar os sutras esotéricos. Assim, ao confundirem os princípios fundamentais do budismo, esses mestres geraram uma série interminável de conceitos errôneos. São como um grupo de pessoas que, desconhecendo a verdadeira cor do leite, formam diversas especulações a respeito, mas nenhuma delas é capaz de definir a cor de forma correta. Ou são como os cegos da parábola que tentam adivinhar a verdadeira forma do elefante. Nesse sentido, os estudiosos das várias escolas devem compreender que o Sutra Mahavajrayana foi ensinado antes do Sutra do Lótus. Está no mesmo nível do Sutra da Guirlanda de Flores e, se pregado depois, está no mesmo nível do Sutra do Nirvana. Será que o Sutra do Lótus da Índia continha descrições de mudras e mantras? Não seria mais provável que as pessoas que traduziram o texto para o chinês tivessem omitido tais partes e que Kamarajiva tivesse chamado a sua própria versão do Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa? Será também que Shanaway não adicionou mudras e mantras em sua versão e a nomeou de Sutra Mahavajrayana? Por exemplo, houve outras versões do Sutra do Lótus, como o Sutra do Lótus da Lei Correta, o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa ampliado, o Sutra da Meditação do Lótus e o Sutra Chandamapundarika. Na Índia, depois da morte do Buda, o Bodhisattva Nagarjuna foi o único que realmente compreendeu a relação entre o Sutra do Lótus e os outros sutras. Enquanto na China, o grande mestre Tiantai Zenshin foi o primeiro a obter a compreensão correta, homens como Shanaway, da escola Palavra Verdadeira, Shen Guan, da escola Guirlanda de Flores, Jian Shan, da escola Três Tratados, e Xian, da escola Características do Dharma, expuseram publicamente as doutrinas de suas respectivas escolas, mas no íntimo admitiam a superioridade dos ensinamentos da escola Tiantai. Entretanto, os discípulos desses eruditos, por ignorarem esse fato, desenvolveram ideias errôneas. Como poderiam não ser culpados de agirem contra o ensinamento correto? Algumas pessoas me criticam dizendo: Nichiren não compreende a capacidade das pessoas de sua época e age de maneira rigorosa quando prega. Por isso, acaba sempre encontrando grandes dificuldades. Outras declaram: as práticas descritas no capítulo Encorajamento à Devoção são para os bodhisattvas que estão num estágio muito avançado da prática. Nichiren deveria seguir as práticas do capítulo Práticas Pacíficas, mas não o faz. Outras opinam: eu também sei que o Sutra do Lótus é supremo, mas não comento nada sobre o assunto. Outros ainda reclamam que eu me devoto totalmente aos ensinamentos doutrinais. Sei muito bem dessas críticas em relação à minha pessoa, porém, recordo-me dos casos de Bianho, que teve as pernas amputadas na altura do joelho, e de Kiyamaru, homem puro, que recebeu o apelido de Kegaramaru, homem imundo, e quase foi executado. Bianho e Kiyomaru foram tratados com desdém por seus contemporâneos. Contudo, ao contrário desses dois homens, nenhum dos que os desprezaram deixou uma boa reputação na história.
Do mesmo modo, todos aqueles que me atacam justamente encontrarão semelhante fim. No capítulo Encorajamento à Devoção, lê-se: haverá muitas pessoas ignorantes que nos caluniarão e falarão mal de nós. Vejo a mim mesmo na situação descrita nessa passagem. Porque isso não se aplicaria também a todos os senhores. O trecho desse capítulo persegue com a declaração: muitas pessoas ignorantes nos atacarão com espadas e bastões. Tenho experimentado essa frase do Sutra na própria pele. Meus discípulos, por que não fazem o mesmo? Mais adiante está escrito: pelo fato de, na grande assembleia, eles nos difamarem constantemente e eles recorrerão aos governantes, ministros, brahmanes, chefes de família, para nos caluniar e falar mal de nós, e também eles vão nos afrontar como uma linguagem ofensiva e uma expressão cheia de ira. Seremos banidos repetidas vezes. A frase repetidas vezes significa constantemente, e eu, Nichiren, tenho sido repetidamente expulso ao exílio, já fui condenado 2 vezes. O Sutra do Lótus está de acordo com a forma de pregar utilizada por todos os Budas das 3 existências. Viva agora os eventos passados descritos no capítulo Jamais Desprezar, tal como prediz o capítulo Encorajamento à Devoção. Nesse sentido, a presente passagem do capítulo Encorajamento à Devoção corresponde ao passado do capítulo Jamais Desprezar. O presente capítulo Encorajamento à Devoção será o capítulo Jamais Desprezar. No futuro, e quando esse momento chegar, eu, Nichiren, serei o Bodhisattva Jamais Desprezar desse capítulo. O Sutra do Lótus é uma única obra formada por 8 volumes e 28 capítulos. No entanto, ouvi dizer que na Índia esse sutra era tão longo que cobria a extensão de uma Yohana. Em outras palavras, deve ter existido muitos outros capítulos e versões de 28 capítulos utilizadas atualmente na China e no Japão, representa a parte essencial de uma versão abreviada. Por enquanto, não vamos falar da parte do Sutra conhecida como Revelação. No trecho seguinte, que corresponde à transmissão, os 3 pronunciamentos do capítulo Torre de Tesouro são expostos para a Assembleia do Pico da Águia na cerimônia do ar. Quanto ao juramento do capítulo Encorajamento à Devoção, formulado pelos 80.800 bilhões de Nayota, de grandes bodhisattvas, um homem de pouca sabedoria, como eu, é incapaz de compreender isso. No entanto, a frase "numa era de medo e de maldade", que aparece nesse capítulo, indica o início dos últimos dias da lei. O capítulo seguinte, Práticas Pacíficas, refere-se a essa era de medo e de maldade. Na frase "na última era", ao examinarmos outra tradução desse mesmo ensinamento, notamos que, no Sutra do Lótus da Lei Correta, é mencionada como a última era que está por vir, ou na última era vindoura, enquanto no Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa Ampliado figura como uma era de medo e de maldade. Nesta última era, que corresponde aos nossos dias, os 3 tipos de inimigos têm surgido, mas não encontramos, em parte alguma, um único dos 800 bilhões de Nayota de Bodhisattvas. É como um lago que secou até a última gota d'água, ou como a lua minguante que está longe de se tornar lua cheia. Se a água for cristalina, refletirá a imagem da lua. Se as árvores forem plantadas, os pássaros constituirão ninhos nelas. Portanto, eu, Nichiren, propago este sutra no lugar dos 800 bilhões de Nayota de Bodhisattvas. Peço que esses Bodhisattvas que concedam
sua ajuda e proteção. O sacerdote leigo que trouxe esta carta disse-me que o Senhor o instruiu a acompanhar-me até a província de Sado. No entanto, em vista das despesas com as viagens e outras dificuldades, estou enviando de volta. Sei perfeitamente quão profunda é a sua consideração. Por favor, explique aos demais o conteúdo desta carta. Estou muito preocupado com os sacerdotes que foram presos. Aguardo uma mensagem sua, assim que possível, informando-me sobre eles. Com profundo respeito, Nitirem. Na hora do galo, entre 17 horas e 19 horas, no 22º dia do 10º mês, a Toque.